Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Vamos aguardando as pessoas entrarem aqui no nosso bate-papo de hoje. Obrigada pela presença de vocês, tá bom? Obrigada pelo apoio, obrigada pelo carinho aí de todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre uma série, né? Bem bacana, uma série maravilhosa. Boa noite para todos vocês que estão chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Mari, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite. Oi, Edvânia, tudo bem? Saudade de vocês. Oi, Luma, Gilmara. Que bom, pessoal, ter vocês aqui comigo. Fausto, boa noite. Quanto tempo não te vejo? Que bom ter você aqui com a gente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da série, uma série aí, todos vocês já conseguiram, já viram essa série, que é a série Um Milagre? Não sei se todo mundo já participou, já viu, né? Boa noite, Renata, tudo bem? Obrigada por confirmarem aí o som, tá bom, pessoal? Então, não sei, né, como a gente estava dizendo aqui, se vocês conhecem a série Um Milagre. É uma série que eu tô assistindo e que assim a gente volta, né, muitas vezes, alguns episódios, para a gente poder fazer essas observações. O quanto que às vezes nós precisamos, né, mudar os nossos conceitos, mudar as nossas concepções, aceitar aquilo que é diferente e até mesmo nos perguntar de vez em quando, né? Por que que aquilo que é tão diferente de mim me incomoda tanto? Tem um ditado que diz assim, né? Aquilo que mais te incomoda é o que mais falta em você. E eu sei que às vezes é um ditado, né? Que dói quando a gente escuta, né? Edivane não conseguiu assistir ainda, não conseguiu, né? Mas eu vou dar um pouquinho de spoiler, gente, hoje dessa série. Mas depois vocês assistam, façam anotações. Eu gosto muito de estar dialogando sobre isso, né? A gente tem até um grupo, que é o grupo Estímulos do Saber, que a gente discute muitas coisas por lá. Caso vocês queiram entrar, fiquem à vontade, tá? E assim, é bom a gente debater, é bom a gente tirar dúvidas, porque nós vivemos numa sociedade que prega-se muita inclusão, mas nós não vivemos essa inclusão que nós falamos tanto. A gente apenas fala. E o que é bacana dessa série Um Milagre é que ela vem trazer pra gente a inteligência do sábio. E logo nos primeiros episódios, né? No HBO, Fausto, tem essa série, tá? No HBO+. E o mais importante é que, quando a gente inicia a série, logo que a gente inicia essa série, a gente já percebe ali que a criança é autista, né? Quando ele é criança. E como ele é criança, ali muitas coisas acontecem e o pai dele não aceita de forma alguma. E essa não aceitação do pai, né, é que é às vezes assim muito, como que a gente diz, né, muito forte para nós, porque ele era uma criança que falava, era uma criança que tinha tudo aí para se manter bem, porém ele parou de falar. Então, ali por volta dos seus até os seus 2 aninhos, 3 aninhos de idade, a criança falava e depois a criança parou de falar e aí ela não falou mais. E quando ela não fala mais, o pai dela fica muito bravo, perguntando por que, que ele não quer falar. Ele pergunta um monte de coisas para a criança e a criança não responde nada para ele. E aí, o que acontece no decorrer dessa trama toda, né? Acaba que o irmão dele, que era o único que salvava ele de todas as coisas, o único que cuidava dele, que era o irmão mais velho, o irmão dele morre. E aí um médico encontra ele o irmão morre e leva ele para uma casa de apoio, né? E lá nesse lar, onde abriga as crianças, nessa casa de apoio,
que acontece? Ele encontra um médico e esse médico acredita em todo o potencial e em toda a inteligência que essa criança tem. E aí os pais dele, ele é tirado dos pais devido ao pai ser alcoólatra, a mãe fica proibida de ver ele, né? Então ele é tirado desses momentos. E aí o que acontece, né? Ele tem uma inteligência fortíssima para biologia, ciências, e esse médico logo de cara já percebe isso e investe nele. E ele consegue, né, ir para a residência de medicina. E lá nessa residência de medicina, quando o médico quer levar ele para operar lá, a maioria das pessoas não querem que ele vá. Porque diz que ele, como autista, vai dar muito trabalho para as pessoas, vai dar muito trabalho para os outros médicos. E ele tem uma memória fotográfica, gente. Ele toca no paciente e com as mãos ele consegue sentir onde está a inflamação, ele consegue sentir onde está todo o problema da pessoa e vai exatamente em cima do problema, coisa que os outros médicos não conseguem ver. Um residente de medicina consegue ver e ir além. Então a gente começa a perceber, né? Quem é que às vezes hoje na nossa sociedade dá realmente oportunidade para essas pessoas autistas? A gente leva as crianças para a escola, a gente quer que as crianças vá para a escola, né? O tempo todo. E mesmo quando a gente tenta fazer tudo isso, a gente não consegue com que as crianças, muitas das vezes, se desenvolvam na escola. Por que as crianças, às vezes, não se desenvolvem na escola? Primeiro, gente, porque as crianças que são autistas, elas têm um cérebro diferente do meu e do seu. E essa diferença no cérebro dessas pessoas que são autistas faz com que elas processem de forma diferenciada aquilo que você pergunta ou aquilo que você fala para elas. E aí, para nós, do lado de cá, enquanto pessoas, entre aspas, né, ditas normais, ditas típicas, o que acontece? Então, ele não está me ouvindo. Então, ele está me fazendo de bobo. Então, ele está fazendo de conta que não é com ele. E às vezes não é assim. Por quê? Porque demora um tempo para que você fala uma coisa, você pergunta uma coisa, leva um tempo para que aquela criança processe aquilo. Não é por ignorância, não é porque não gosta de você, não é porque está fazendo você de bobo, é porque precisa de um tempo para que ela processe tudo isso. E aí, quando ela processa tudo isso, então ela vai te dar um rapport. Por isso que às vezes você pergunta uma coisa para uma pessoa autista e passa um certo tempo, daí ela vem te falar aquilo no meio de outro assunto que às vezes não tem nada a ver. Por quê? Porque ela tem um tempo de processamento quando as pessoas perguntam alguma coisa para elas. Coisa que lá na série as pessoas pressionava esse residente de medicina. Pressionava para quê? Pressionava para ele fazer as coisas logo, colocava ele dentro de uma emergência. Pessoas autistas, né, elas não podem ficar em grandes tumultos. Por quê? Porque elas não aguentam pressão. Então, às vezes, até mesmo dentro da escola, quando você pega uma pessoa que ela é autista e você fica, vamos, faz a tarefa, vamos, você precisa terminar, faz logo, anda rápido, tá na hora de abrir o portão. A criança entra em pânico, ou ela começa a se debater, né, com o movimento neurotípico dela, ou então ela começa a dar crise de uma outra forma. Por quê? Porque elas não aguentam pressão. Então, quando acontece que pega-se esse médico residente de medicina e manda ele para uma emergência, pensa no que aconteceu na cabeça dessa pessoa. Pensa em como foi tudo isso. É a mesma coisa como eu pegar, às vezes, uma criança dentro da educação infantil, né? E botar ela no meio de uma gincana, por exemplo. A criança que é autista e você convida ela para fazer uma dinâmica, vai fazer uma dinâmica com ela não vai aguentar muito tempo. Por que ela não vai aguentar muito tempo? Porque ela não aguenta a pressão.
Então, uma pressão de que forma? Que na medida que ela vê ali todo mundo correndo, todo mundo se debatendo, aquilo para ela é pressão. E aí essa pressão chega até ela de uma forma diferenciada do que a mim e em você. E aí ela não aguenta. Ou ela vai dar uma crise, ou ela vai ficar no canto dela ali isolada, né? Até que tudo isso passe. Estão dando para vocês pegarem direitinho aí, pessoal? Assim, Edivane, eu vou deixar gravada, tá bom? Então, esse é um dos aspectos, né, dentro da série Um Milagre, que é a questão de dar oportunidade para as pessoas que são autistas. Quando o médico, né, que cuidava realmente desse garoto, né, que é o Ali, desde quando ele entrou, desde quando ele perdeu o irmão e ele foi para o orfanato, porque ele foi retirado dos pais devido o pai ser alcoólatra e a mãe não dar conta dele, questões financeiras mesmo. Então retirou ele dos pais e levou ele para o orfanato. A partir desse momento, o médico, né, começou a cuidar dele. Por quê? Porque o pai não queria ele dentro de casa. A criança tinha 6 anos, mas o pai não queria mais ele dentro de casa porque dizia que ele não falava, que ele era um moloide, então que não queria de forma alguma ter um filho assim. E aí, dessa forma, então, a assistência social retirou ele, né, da família. E aí, nesse trajeto todo, né, o médico maior lá, o que cuida dele, aprende coisas maravilhosas com ele, como, por exemplo, que eu vou citar aqui para vocês agora, a forma de arrumar a cama, o quarto dele, toda na sequência que ele gosta. Por exemplo, todos os livros de medicina que ele tem em casa são organizados por ordem alfabética. E aí chega uma moça e pergunta assim: nossa, esse tanto de livros você organizou todos por ordem alfabética? Aí ele vira para ela e diz assim: mas a ordem alfabética não é a correta? Não é assim que a gente aprende? Que tem que ser pela ordem alfabética? Por que você está assustando porque eu organizei de forma alfabética então? Se é assim que é o certo. Então percebem que essas pessoas, elas são muito exatas, elas são muito diretas. Quando alguém fala para ele assim: ah, eu tô falando isso daqui, mas eu só estou brincando, na realidade eu não queria falar isso para você. Ele simplesmente vira para a pessoa e fala assim: então se você não queria falar, por que você está falando? Então percebe que tudo para eles é ao pé da letra. Eles seguem tudo aquilo que você fala. Tudo que você fala vira lei. E aí, por que é tão difícil a gente conviver com aquilo que é diferente? Por que eu tenho, às vezes, na equipe médica, quando essa pessoa autista é levada para dentro do hospital, teve que montar uma junta médica para decidir se aceitava ou não ele como médico, sendo que ele é quem dava todas as orientações para os outros médicos, porque ele bater a mão na pessoa, ele escaneava os órgãos da pessoa por dentro pela mente dele. E ele conseguia dizer que tipo de cirurgia que tinha que ser feito, mas ele não aceitava toque. Ele não aceitava ninguém tocar nele. Então as pessoas vibravam e queria abraçar ele, queria pegar na mão dele, ele não queria e ele se afastava e ele ia embora. Então, quando uma pessoa ia agradecer ele, que dizia assim: muito obrigada, você salvou a minha vida. Aí ele fala: tá tudo bem, mas eu sou médico, é a minha missão salvar a sua vida, você não tem que me agradecer. Então percebe o tanto que as pessoas autistas nessa série mostra a exatidão do comportamento delas. Sem toque, sem mexer na rotina. Quando a gente pega uma criança autista ali na educação infantil ou até mesmo na alfabetização, você pode dar o alfabeto para ela. Que se ela já souber o alfabeto, você pode dar o alfabeto, ela coloca na sequência certinha. Você pode retirar uma letra que ela não aceita, ela fica nervosa, ela vai para cima de você, ela quer a letra naquele lugar que é o correto. Exatidão. Ali, presente. Então a questão é, o cérebro de uma criança autista, ele só pensa diferente de mim e de você. É uma mente
que tá aí, que é a questão da síndrome da inteligência do sábio. Porque não se sabe ainda como que essas pessoas autistas têm esse nível de inteligência tão alto. E é só na medicina, Kellen? Não. Cada pessoa autista tem a sua metodologia, tem aquilo que ela gosta. E aquilo que ela gosta para valer e ela aprende tudo sobre aquilo. E por que que nós não podemos aprender um pouquinho sobre aquilo que é diferente? Por que que você tem medo de aceitar aquilo que é diferente? Às vezes nós temos sentimentos diferenciados e nós temos medo desses sentimentos. A gente não fala deles. Aí, as pessoas com autismo, elas não têm medo de falar. Elas falam. E elas falam achando porque é o certo falar aquilo que a gente sente. No entanto, uma moça na série que tá gostando dele, né? A Nasli, ela tá gostando dele e aí ela chega para ele e pergunta, né? Ela, nossa, você é sempre tão direto, você sempre fala tudo que vem à sua cabeça? E ele vira e fala, mas não é para falar o que a gente sente? Então, percebe que no final de tudo, se a gente for fazer um levantamento, são eles que estão certos? Por que que às vezes você fica mentindo tanto quanto que você sente para outra pessoa? Por que que você fica floreando tanto as coisas, sendo que na realidade você gostaria mesmo era de dizer aquilo que você está sentindo? E aí você acaba camuflando tudo que você está sentindo só para agradar o outro. Coisa que para uma pessoa autista não acontece, porque ela vai ser franca, porque ela vai falar aquilo que ela está sentindo, porque essas pessoas elas são diretas. Entende que às vezes nós também, enquanto seres humanos, precisamos um pouquinho dessa sinceridade das pessoas autistas para que a gente possa viver melhor? Por que que a gente camufla o meu sentimento para agradar o outro? Por que que a gente engole sapos para agradar o outro? E por que que às vezes é tão difícil aceitar uma pessoa autista porque ela fala tudo? Porque ela não gosta de toque? Porque ela é difícil de lidar? Porque ela tem as manias dela? Então, o autismo, eu acho que se todos nós tivéssemos um pouco de autismo para a gente parar de camuflar as nossas falas, para a gente parar de querer não sentir aquilo que a gente está sentindo no momento só para agradar o outro, nós também seríamos mais felizes. E essa série, né? Um milagre, eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, deveríamos assisti-la para que a gente pudesse aprender um pouquinho com ela. E pudesse também olhar além do transtorno. Quantas pessoas vão no Google pesquisando a questão de aonde é que está essa autismo, o que é autismo, e aí de repente a criança não fala, então é autista. A criança não faz isso, então é autista. Gente, vamos parar com isso. O Google é muito bom mesmo, mas a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado, porque não é uma característica que define uma pessoa com autismo. Não é porque ela não fala que ela é autista. Não é porque ela não tem contato visual que ela é autista. A gente precisa de um enquadramento para que essa pessoa seja autista. Então, essa série, Um Milagre, vem nos explicar, além de que os milagres existem, que a gente também precisa aprender a olhar além dos sintomas. E isso eu aprendi no curso, né, da Beatriz Gutzel, que trata realmente do olhar além do sintoma. Então, é olhar o que tem por trás dessa pessoa autista. É olhar o que está além daquela pessoa ali, naquele presente, naquele momento presente, no que ela está vivendo agora. Não é olhar só as características. Quando a gente olha só as características, a gente não consegue aprender o que aquela pessoa tem de bom, porque você se limita a ver as características da pessoa. E não é as características da pessoa que define ela, é o que ela sente, é como você a trata. Isso define os seres humanos. Isso é definir um ser humano. Eu não posso definir um ser humano por uma característica dele.
Por quê? Porque eu posso ser boa e eu posso ser ruim. Depende do ponto de vista. Vera, obrigada, professora Vera Paganini, obrigada pela presença aqui, gratidão. Então, pessoal, espero que esteja, assim, vocês estejam entendendo um pouquinho daquilo que eu tô passando para vocês, referente à série Um Milagre, né? E como ajudar uma pessoa a superar seus medos? Como que vocês ajudariam uma pessoa a superar os medos? E aí, hein? Como que a gente ajuda as pessoas a superarem os seus medos? Como que a gente ajuda as pessoas autistas a superarem os seus medos? Olhando para eles, olhando para os medos. O medo só para de existir quando você enfrenta ele. Aquilo que é diferente de mim, de você, só vai parar de ser diferente o dia que você resolver olhar para essa pessoa além do que ela tem ali de siglas, digamos assim, né? Porque hoje, se a gente bobear, todo mundo é TDAH, todo mundo é autista. Porque cada um tem um pouco de cada coisa. Então a gente precisa parar de olhar as coisas por tantas características. E por mais que a pessoa tenha um autismo, tenha um TDAH, tenha seja qual for a diferença da pessoa, ela precisa de respeito, ela precisa ser olhada além dessas siglas, assim como eu e como você. E não tem nada de errado e nem de certo nisso. É respeito. E respeito é respeito. Então eu acredito, né, que essa série vem realmente nos comover aí. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Jung, e ele diz assim: o que você resiste, persiste. Então, quanto mais você resistir à diferença na sua vida, mais ela vai persistir. Quanto mais você resistir o medo na sua vida, mais ele vai existir. Então é melhor enfrentar. Então é melhor aceitar, é melhor respeitar. E aí a gente parte de um ponto, né, que a gente tem aqui, eu até coloquei aqui para vocês, né, 5 características das crianças autistas assim mais presentes para que a gente possa estar observando e que na série também traz muito isso pra gente, né? Então, a questão de não gostar de toque, a questão do contato visual da pessoa é um contato visual pobre. Oi, Keila, seja bem-vinda também. A dificuldade na fala, na comunicação, né? Então, essas dificuldades também é uma das características. Problemas com texturas. Essas texturas são muito presentes, às vezes a criança, o adulto, o adolescente, ela não gosta de amoeba, não gosta de slime, não gosta de texturas mole, não come gelatina, não come macarrão ao molho. Então, essas texturas na alimentação da criança também, tem autistas que só comem arroz branquinho, só arroz. Nós precisamos entender e precisamos saber que a gente precisa ajudar essa criança também a comer melhor, inserindo outras coisas, mas olha, vamos prestar atenção, inserindo outras coisas de acordo com o gosto da pessoa autista. Não tem como nivelar os autistas. Por que não tem como a gente fazer uma nivelação das pessoas autistas? Porque cada um tem o seu movimento atípico, cada um tem as suas texturas específicas. Tem crianças que não pisam na areia de forma alguma, outras na lama nem pensar. Então, o que a gente precisa entender de tudo isso? Que a gente precisa ajudar. A gente não pode deixar uma criança comendo só arroz branco o tempo todo. A gente precisa inserir junto outras características, né, Darlene? E aí o pisar na areia, o pisar na grama, né, o tocar na lixa, o tocar no fofo, tudo isso são características que a gente pode, enquanto professores, profissionais, enquanto pessoas realmente, né, que tá ali presente, que pode ajudar. Por quê? Porque são grandes as faltas de interações sociais que essa pessoa com autismo tem.
E a interação social, ela é algo que é prejudicada no autismo. Por quê? Porque a criança não tem relacionamento. Ela não sabe se relacionar. Então, se ela não sabe se relacionar, essa interação dela vai ser pobre. Como que ela brinca? Ela brinca com barulho, ou com barulho não. Ela vai brincar de uma forma que não é funcional com o brinquedo. Ela pega um carrinho, normalmente todas as crianças, quando você dá um carrinho para ela, ela vai empurrar o carrinho para frente e para trás, vai fazer estradinha, vai pôr o carrinho para passar nessa estradinha. A criança com autismo, ela não vai brincar assim. É um brincar disfuncional. Por quê? Porque ela vai pegar esse carrinho, vai ficar rodando a roda dele ali, vai empilhar esses carrinhos, vai colocar lado a lado, menos brincar de carrinho na estradinha ali normal. Então, isso é muito importante a gente saber. Deixa eu ver aqui o que a Keila tá dizendo aqui, dá uma olhadinha aqui no chat. Meu sobrinho só come com bastante caldo e tem que ser bem molhadinho e odeia barulho. Ótimo você ter lembrado do barulho, né, Keila? Porque o DEPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo, né? Que acontece? É um probleminha, né, auditivo que a criança tem, que chama DEPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, que para essas crianças, para essas pessoas, até mesmo as adultas, os barulhos de algumas coisas chegam para elas como se fossem zumbidos. Só para vocês entenderem um pouquinho, sabe um barulho de uma caixa de abelha, um monte de abelha voando ao mesmo tempo? Esse é o barulho que chega para elas quando elas têm algum probleminha com DEPAC, né? Aí esse barulho chegam para elas dessa forma, e aí é justamente nesse momento que elas vão se debater, vão ficar botando a mão no ouvido de uma forma ou de outra, né? Por quê? Porque esse barulho chegam para elas dessa forma e isso incomoda o processamento auditivo delas, certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, também quiser colocar aqui, fiquem à vontade, tá? Nossa, Kelly, verdade sobre os brinquedos. Isso mesmo, né, Keila? Porque além dos brinquedos, a gente tem as texturas, a gente tem a falha na comunicação. Tem autistas que falam super bem? Tem. Nós temos. Tem autista que não fala nada? Tem. Tem autista que é intermediário? Temos. Selenita, seja bem-vinda. Temos também. Então, tudo isso depende não das características do transtorno, mas depende do que aquela pessoa com autismo tem. E aí não existe. Para a gente saber ao certo, a gente precisa entender a pessoa com autismo. Não é entender as características. As características a gente precisa saber? Sim, todo mundo precisa saber para poder ajudar. É igual a questão de laudos. Todo mundo fica super preocupado com laudos. Às vezes as escolas já sabem que a criança, né, é uma autista e tudo, mas tem que trazer o laudo, tem que trazer o laudo. Tá, tem que trazer o laudo porque sem o laudo a gente não consegue um professor de apoio, né, para trabalhar com uma criança caso ela necessite de um apoio. Mas para mim, enquanto bom entendedor, o que eu preciso? Entender aquela criança que está ali. O laudo vai me ajudar? Sim, para eu me certificar disso, que ela é realmente autista. Depois disso, eu preciso entender a pessoa, a criança, ou adolescente, ou o adulto com esse transtorno. Porque é isso que vai fazer a diferença para eu lidar com ele, para que ele aprenda algo. Por quê? Não são as características, porque às vezes tem crianças, uma das características é a dificuldade na fala, mas tem crianças autistas que falam bem. Porém, pode ter algo que seja mais agravante do que a fala. Então, entendem como que o interessante é eu perceber, além do laudo, além do diagnóstico, além das siglas e características, o que aquela pessoa está realmente tendo ali naquele momento. Tem autistas que não têm tantas crises, tem outros que já têm crise.
E aí a gente tem a diferença entre birra e crises. Então a gente precisa saber o que a minha criança com autista que eu tenho, que eu tô cuidando, ela apresenta mais. É uma birra ou é uma crise? E aí entra no processo de diferenciação. E é por isso que às vezes nós pregamos tanta inclusão, mas não praticamos ela. Por quê? Porque nós queremos entender as características. Ah, não fala, não brinca direito, não faz. É autista. Tá, e o que você vai fazer com isso? Qual que é o seu procedimento agora, né, Geusa? Para que a gente possa, então, ajudar essa pessoa. Esse é o ponto. Independente das características, independente do que a pessoa tenha, esse é o ponto. Como eu posso ajudar com isso que essa criança, que esse adolescente tem? E a série Um Milagre, ela trata exatamente disso, desde a criança até ele passar pela faculdade. Como é difícil para as famílias aceitarem isso. A parte do pai eu gravei um pouquinho e coloquei nos meus stories aí no final de semana. Não sei se todo mundo viu, né? Mas é algo que é impactante, né? Por quê? Porque ele bate na criança, porque a criança parou de falar e ele quer que o menino fale. Porque ele não entende esse processo. Então, os pais também precisam desse acolhimento para poder entender todo esse processo. Porque nenhum de nós que estamos aqui presente nessa live, né? A gente não espera ter um filho autista. A gente não espera ter um filho TDAH, a gente não espera ter um... Todo mundo espera ter filhos saudáveis, todo mundo bom. Então, quando isso acontece, a gente também precisa entender o lado dos pais, porque não é fácil para os pais também. Então, os próprios pais, quando recebem um laudo desse, têm ali os seus momentos de luto, mas ele precisa compreender para não tomar atitudes igual esse pai aí da série, né? O que esse pai cometeu com a criança. Meu sobrinho Kellen tem visão bem pouco e percebemos que ele fala mais do que nós falamos, tipo, repete. É bom averiguar, né? Levar no oftalmo aí para ver essa questão da visão dele. É bom ir eliminando todos os passos, né? Leva no oftalmo, vê se tá tudo ok. Essa repetência dele, né? A gente chama isso dentro do ABA, né, que é o análise comportamental aplicada, a questão da sustentação de fala, né, da comunicação alternativa e suplementar. Por quê? Porque existem crianças que não sustentam ali o poder de fala, que acontece exatamente isso que você está falando aí, Keila, né? A criança ou adolescente ou adulto, ele vai para um momento de fala, mas ele não consegue interagir no mesmo assunto que você. A comunicação falha. E aí ele acaba repetindo o que você está falando por falta de quê? Por falta de vocabulários que ele ainda não tem na mente dele. E aí isso é uma variante, né, muito grande. Então, um pouco dessa série, gente, que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje é: aceita aquilo que é diferente. Aceita, não sei se essa live aqui hoje fez sentido para você, né? Mas aceita aquilo que é diferente, enfrenta os teus medos. O medo só para de existir quando você enfrenta ele. E às vezes não é fácil enfrentar mesmo não, às vezes não é fácil assumir os seus sentimentos. Às vezes não é fácil aceitar dentro da escola que eu tô, que eu vou ter que lidar com aquele certo tipo de criança. Por quê? Porque às vezes eu também não estou preparada para isso. Eu sou uma professora, mas eu também não tenho essa preparação e eu tô ali e eu tenho que lidar com essa criança. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar ajuda. Por quê? Porque todos nós, o tempo todo, estamos aqui em constante aprendizado. Apenas uns, às vezes, leem mais que os outros, né, e tudo. Vão mais na área que escolheram, mas todos nós temos um nível de inteligência gigantesco dentro de nós. E os autistas, eles têm um nível de realmente de uma inteligência do sábio dentro deles. Então ajude eles a descobrirem esse nível de inteligência. Seja aquele médico lá da série na vida dos seus alunos, dos seus pacientes, dos seus vizinhos, dos seus filhos.
dos amigos dos seus filhos, porque o que essas pessoas precisam é de alguém que confie nelas, é de alguém que acredite nelas, para que elas possam mostrar o seu potencial. Porque se elas não tiverem alguém que confie nelas, que acredite nelas, como que elas vão desenvolver essa inteligência? Fica complicado, né? Então, que nós possamos ser um médico daquele lá da série, que a gente vai ajudar essas crianças, que a gente vai ajudar essas pessoas que precisam de nós. O autismo não é um bicho de 7 cabeças, são apenas pessoas diferentes de mim e de você. Alguns com níveis mais leves, outros moderados, outros mais severos, mas que todos precisam ser ajudados. E as famílias dessas crianças também precisam ser ajudadas, porque na maioria das vezes elas não sabem o que fazer, não sabem como lidar e já estão cansadas de tanto pelejar, digamos assim, né? Um ditado bem goiano mesmo, de tanto pelejar com a criança e não ter resultado. E é tudo muito burocrático na nossa sociedade hoje. Se a gente precisa de uma ecoterapia, a gente precisa de um laudo bem feito, a gente precisa de algo específico para mostrar para a ecoterapia. Então, às vezes, o pai não tem essas condições de fazer isso tudo. De levar o filho, pagar aí 600, 700 reais uma consulta do neuropsiquiatra ou do neuropediatra para pegar esse relato, para levar para lá, e a gente, enquanto estudante, a gente sabe que essa criança tem alguma coisa. Por que então que eu preciso esperar isso acontecer para eu agir aqui com essa criança? Eu preciso ser humano, primeiramente, né? Preciso ser humano, eu preciso realmente fazer a minha parte. Eu vi algo diferente, eu sei que tem algo diferente, então faça a sua parte. Seja esse médico na vida dessa pessoa aí. Por quê? Porque é a partir disso que nós vamos fazer e vivenciar a inclusão de verdade. Agora, enquanto a gente fica aí esperando relatórios, esperando muitas coisas, a gente vai vendo que o tempo dessa pessoa vai acabando. E aí, coisas que a gente poderia ter investido mais aqui nesse momento e agora, na educação, em terapias, a gente vai demorar muito mais tempo para desenvolver. Então, percebeu? Eu não dou conta de perceber isso sozinho. Chama alguém. Chama alguém aí da sua escola que tem um conhecimento para junto de você. Faça ela te ajudar a perceber isso. Se for aqui de Jussara, pode me chamar. Tô por aqui, né? Pode me chamar também online aí. A gente tem os atendimentos online também. Por quê? Porque sozinhos, às vezes, a gente não consegue. A gente não dá conta. Então, olha, eu vi que essa criança tem algo diferente aqui. Tá, já pedi para a mãe levar. A mãe tem uma condição que não vai ser por agora que a mãe vai levar, né? Aí a gente fica tipo jogando um pro outro. Não vou fazer nada não, porque a mãe não levou no neuro. Então, não é a mãe não levou, faça a sua parte, ponto, né? Olha, hoje eu tenho isso aqui de conhecimento que eu acho que a criança tenha. Então, eu vou fazer uma atividade relacionada a isso e vou fazer um teste com ela. Faça uma atividade dessa forma, faça o seu teste, chamem outros professores que tenham conhecimento da área, tá, gente? Porque as pessoas que não têm, às vezes fazem dificultar o processo. Chama alguém que tenha conhecimento da área e tenha sua consciência tranquila. Por quê? Porque nós precisamos mudar isso, nós precisamos investir um pouco nisso e nós precisamos parar de jogar a culpa para o outro, né? Ficar aí uma bola de lá para cá e de cá para lá. Então nós precisamos parar com isso. Nós precisamos só fazer a nossa parte. Só isso já basta, já tá de bom tamanho. Com aquilo que você tem para hoje. Hoje eu tenho uma atividade com massinha para eu fazer com essa criança. Faça a sua atividade com massinha com essa criança. Faça com aquilo que você tiver para hoje, mas dê o seu melhor. E chame pessoas que entendam do assunto para estar ali junto de você. E converse com a família, sim, fala que precisa de um laudo, sim, mas não deixe de fazer algo porque alguém não te trouxe alguma coisa.
tá bom? Seja um anjo aí na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aberta, tá bom? É isso. Quem tiver a oportunidade de ver a série, assista a série Um Milagre. Tá no HBO Max, tá bom? Assista a série e depois me conta o que você sentiu, o que você achou, tá? Porque vale muito a pena a gente investir em nós mesmos para a gente ser melhor para os outros. Quando a gente investe nessa questão que é para nós, a gente melhora o mundo, porque você já está se melhorando. E isso já é uma boa parte daquilo que você pode fazer para hoje. Então, a questão do autismo é isso, gente, tá? Não tem, assim, a série HBO, quero a série Um Milagre que tá no HBO, se todos vocês puderem assistir, tá bom? Eu fico grata. Espero que essa live tenha feito sentido para vocês, que essa live tenha esclarecido alguma coisa para vocês, tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, a gente vai encerrando, porque eu acredito que eu falei até demais, né? Falei até demais. Fez sentido, gente, para vocês? Se fez sentido para vocês, para mim já valeu a pena. Essa foi a minha primeira live de 2022, né? Ainda não tinha feito, mas hoje foi o momento, né? 19 de janeiro. Então, se fez sentido para vocês, tá valendo. Isso eu espero, assim, continuar podendo ajudar quem precisar dessa forma. Vamos voltar aqui com mais lives, tá bom? Para vocês sobre autismo, sobre TDAH, que é algo assim que eu estudo muito, que faz parte do meu projeto de mestrado. Então eu quero muito, né, tá aqui. Obrigada, Darlene, obrigada, Keila, Gilmara, Renata. São professoras assim de grande excelência, né? Que eu admiro muito mesmo. Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo, né? Precisando de mim, eu estou por aí, tá bom? Precisando também que eu vá até as escolas para a gente fazer um bate-papo sobre isso, a gente vai, faz estudo de casos, né? É bem bacana, porque a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai eliminando algumas coisas e aderindo outras, a gente vai se reciclando, né? Tem coisas que a gente precisa retirar e tem coisas que a gente precisa inovar, e aí a gente vai fazendo isso da melhor forma possível. Obrigada, Weslaine, obrigada mesmo, tá bom? Hoje mesmo eu tive aí, né, no Colégio Decisão, fazendo um trabalho com as meninas lá, uma observação. E parabéns, Weslaine, também para você, né, pelo seu trabalho lá, tá muito bonito. Então, isso são coisas, gente, que me deixa feliz, né? Faça aquilo que te faz arder o teu coração e então você não precisará trabalhar um dia só da tua vida. Porque isso é que faz a diferença para você. Tem que fazer diferença para você. E aquilo que é diferente te incomoda tanto é porque você está precisando muito dele. Então, é isso daí, pessoal. Beijo para vocês, tá bom? Semana que vem a gente marca outra live, tá? Pra gente continuar falando um pouquinho sobre autismo. Mandem aí para mim algumas dúvidas que vocês tenham para que a gente possa fazer o nosso aulão aqui bem divertido, bem bacana, tá? De acordo com aquilo que vocês precisarem. Ellen Simone também tá aqui, uma professora, né? Muito bacana, muito bem conceituada. Obrigada, Ellen. Então, gente, é isso, né? Faça você a diferença na vida dessas pessoas que são autistas. Seja você a diferença para o diferente que elas são. Então, se você fizer essa diferença, você já está fazendo bastante. É preciso a gente entender algumas coisas para que a gente saiba lidar com elas. E vamos parar de enxergar tantas características e enxergar além dessas características, ver o que tem por trás disso daí para que a gente possa ajudar. Se a gente ficar só ali nas características, então ele não vou fazer nada não, que ele não vai falar mesmo, ele não vai fazer isso mesmo. Então esqueçam as características e olhe para a pessoa.
Antes dessa pessoa ser autista, ela é uma pessoa, um ser humano. Olhe para isso e vê o que você pode fazer com essa pessoa. Não com as características, mas com a pessoa que está ali na sua frente, que tem essas limitações. E aí tudo vai ser diferente. Beijo no coração de vocês, excelente, ótima noite de quarta e excelente quinta-feira para vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau, fiquem todos com Deus. E a live vai ficar gravada assim, tá bom? Lá no meu canal do YouTube. Vou deixar ela aqui até o final de semana e depois eu subo lá pro YouTube, tá bom? Beijos. Compartilhe essa live com quem vocês quiserem e puder ajudar.